Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Tá? Nas aulas anteriores, nós começamos a ver a ideia de integral. Então, falei o que era integral, também conhecida como antiderivada, ou seja, o processo de reverter a derivação. Tá? Então, a gente viu a integral indefinida, de exemplos simples, regra da potência, ou seja, integral de x elevado a n, integral de funções trigonométricas simples, seno, cosseno, tangente, tá? Tangente não, secante ao quadrado e por aí vai. Função trigonométrica inversa, integral indefinida da função exponencial e a integral cujo resultado gera logaritmo natural. Então a gente vê esse conjunto. Posteriormente, viu que nem toda expressão dá para se resolver dessa forma. Aí a gente aprendeu a utilizar o primeiro método, que era o quê? Mudança de variável. Fazemos um ajuste na conta de tal forma que a expressão que a gente tem agora, ela recaia sobre o quê? A regra básica de integral. Então, foi isso que a gente fez. Fez alguns exemplos, depois a gente viu que nem toda a expressão dá para fazer por integração simples ou mudança de variável. E aí a gente aprendeu um novo método, tá bom? Que é a integração por partes, que define o quê? A gente precisa de duas novas funções. Então, a gente vai pegar a expressão que a gente tem e escrever duas funções a partir dela. Tá bom? Que é a ideia do quê? Uma parte você vai chamar da expressão de u e a outra variável, que seria um a1v, na expressão original, você tem a derivada dela. Portanto, você vai integrar. E aí a gente tem aquela expressão que integral de u vezes d de v é igual a u vezes v menos integral de v d de u. A gente tem isso. Ou seja, essa é a cara da expressão de integração por partes. Tá bom? E fizemos alguns exemplos. Tá bom? Tanto é que eu pedi a vocês, e deixo aqui descrito, dê uma olhadinha aí no buscador de qualquer navegador de vocês. Faz uma busca rápida na internet, dizendo qual é a ordem que vocês colocam. E ele vai receber o nomezinho. Você segue aquela ordem. Para quem vocês vão escolher como sendo a expressão de U, e quem vocês vão escolher como sendo a derivada de V, na expressão original. Tá bom? Dê uma olhada lá. Vocês têm uma ordem a seguir com base nisso. Bom, mas aí o detalhe é, nem toda a expressão também vai conseguir ser feita utilizando-se o quê? Integral, convencional, tá? A expressão que você está tentando calcular. Então, na saída dela, não dá para fazer por a regra... Eita, danado! Pela regra básica, é, tá? Não dá para fazer pela regra básica, não dá para fazer por uma mudança de variável, não dá para fazer inicialmente, tá? Por integração por partes. E aí, o que é que a gente faz? Tá bom? Na aula de hoje, o que eu vou mostrar para vocês é como é que você resolve algumas integrais por meio de função trigonométrica. Tá bom? Então, na aula de hoje, vou trabalhar com um tipo de expressão, para deixar claro, tá bom? E na próxima aula, eu trabalho com outro conjunto de expressões que envolve também função trigonométrica. Sendo assim, vamos lá para a apostila. Então, nós temos, portanto, integral de função trigonométrica. Para integral de função trigonométrica, pessoal, vocês precisam memorizar todas as relações trigonométricas que nós possuímos, tá? Todas, não tem como. Mas as principais que a gente vai utilizar mais, vocês estão vendo aí na tela de vocês, tá lá na apostila. Tá? A primeira regra básica é que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Tá bom? A gente vai precisar dessa regra básica. A partir dela, você tem o quê? Todas as demais regras. Tá bom? A partir dela, você tem todas as demais regras. E eu mostro para vocês que a gente tem essas outras regras a partir dessa inicial. Tá bom? Lembrando também que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, ela vem de outras expressões, para mostrar que é igual a 1. Tá bom? Eu vou mostrar isso para vocês. Tá bom? Vamos lá, mostrando que só alguns detalhes, tá bom? Que dessas operações que estão aí,
a gente tira, tá, dessas expressões, dessa regra básica, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. São todas? Não. Essa daqui é uma regra básica que a gente tira algumas que a gente utiliza. Tá bom? Vamos lá para o exemplo. Mostrando então, se você tem seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso aqui é igual a 1. Vou mostrar só uma propriedade para vocês verem. Tá? Daqui eu tenho o quê? Se eu pegar toda essa expressão que aqui está e dividir, por exemplo, tá bom? Por cosseno ao quadrado de x. Se eu pegar toda essa expressão, tá bom? E dividir todo mundo por cosseno ao quadrado. Então, eu teria seno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x dividido por cosseno ao quadrado de x. Isso tudo é igual a 1 dividido por cosseno ao quadrado de x. Você tem isso aí. Então, no ajuste aqui, ó, como eu tenho uma fração, tanto o numerador quanto o denominador têm a mesma potência, então eu posso escrever sem problema nenhum a divisão. Seno de x sobre cosseno de x. Isso aqui é elevado ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado dividido por ele mesmo, um número dividido por ele mesmo, desde que não seja zero, isso aqui dá 1. Tá? E eu sei que o número 1, tá, é a mesma coisa dele ao quadrado. Não tem problema nenhum, ao quadrado, a terceira, a oitava, mas eu preciso só ao quadrado. Ou seja, 1 ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado de x, isso aqui dá a mesma coisa que 1 dividido por cosseno de x, ambas as expressões elevadas ao quadrado. Portanto, o que é que eu vou ter aqui? Ó? Seno dividido por cosseno, isso é o quê? Tangente. Então, fica tangente ao quadrado de x mais 1. Isso aqui é igual a 1 dividido por cosseno, isso aqui é secante. Então, fica secante elevado ao quadrado. Secante ao quadrado de x. E se você olhar na sua tabela, essa daqui é a primeira expressão que a gente escreve. Tá bom? Vamos voltar para a apostila só para ver isso aí. Então, tá lá, 1 mais tangente ao quadrado de x igual a secante ao quadrado. Se eu pegar essa expressão aqui e dividir por seno ao quadrado, aí eu tenho ó, 1 mais cotangente ao quadrado de x é igual a cossecante ao quadrado de x. Se eu pegar essas duas últimas expressões que estão aqui embaixo, seno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x, vocês estão vendo que isso é uma fração. Se eu somar seno ao quadrado com cosseno ao quadrado, eu vou somar 1 menos cosseno de 2x sobre 2, mais 1 mais cosseno de 2x. Ó. Menos um número mais ele mesmo dá zero. Vai ficar 1 mais 1, que é 2. 2 dividido por 2 é 1, que a gente tem essa expressão que está aqui em cima. Tá? Se vocês pegarem ó, seno de x mais y, pega aí, por exemplo, seno de x mais x, que é seno de 2x, que está aqui. Ó. Fica seno de x vezes cosseno de x mais seno de x cosseno de x. Dá quem? 2 vezes seno vezes cosseno. Então, as relações que vocês têm vêm disso aqui. Tá certo? Outra coisa que vocês vão precisar memorizar são as regras básicas de integração que envolvem função trigonométrica. Então, no caso, vocês precisam memorizar isso aqui, ó. Vou mostrar a vocês, ó. As relações trigonométricas que estão descritas lá naquele quadro, assim como a integral de algumas expressões trigonométricas, que são, por exemplo, integral do cosseno, que dá seno, integral do seno dá menos cosseno, integral do secante ao quadrado, que dá tangente ao quadrado, perdoe, que dá tangente. Tá, professor, por que é isso aqui, ó? Porque caso você tenha ó, 1 mais tangente ao quadrado de x na sua expressão, tá? A integral disso aqui seria a integral de secante ao quadrado, que eu já conheço o resultado. Caso você tenha ó, 1 mais cotangente ao quadrado de x, isso aqui é a mesma coisa de cossecante ao quadrado, que eu tenho quem é integral. Então, para resolver essas integrais, vocês vão usar essas propriedades que aqui estão.
bom? Então, vamos lá, voltar para a apostila para a gente ver essas regras. Então, ó, envolvendo função trigonométrica seno, cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente. Vamos lá. A primeira integral envolve ó, seno que tem alguma potência e cosseno que tem alguma potência. Então, imagina que eu tenho aqui uma multiplicação entre seno, que tem uma certa potência, e cosseno, que tem uma certa potência. Teríamos, então, duas condições. Primeiro, se o grau de cosseno for ímpar, digamos se for cosseno ao cubo, cosseno à quinta, cosseno elevado a 1, tá bom? Eu posso reescrever o cosseno, tá? O cosseno, como sendo cosseno de m menos 1, ou seja, um grau ímpar. Se você subtrai 1, vai virar um grau par, tá bom? E a gente tem que lembrar que cosseno elevado a grau par, tá certo? Cosseno ao quadrado é um múltiplo de 1 menos seno ao quadrado. Na verdade, não é múltiplo, é igual, tá? O segundo é, e se o grau do seno for ímpar? Tá? A gente ajusta do mesmo jeito que fez com a função cosseno. Ímpar menos 1 vai virar par e deixa ó, só um valor de seno aqui. Portanto, nós podemos fazer as contas fazendo essa regra. Lembrando que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Tá? Vamos pegar os exemplos que estão aqui. Ó, tá? Digamos que você tenha integral do cosseno ao quadrado de x, que é o que está aqui. Eu vou fazer de próprio punho para que vocês entendam. Tá bom? Vou fazendo devagarinho para que a gente possa compreender. Nós teríamos a integral do cosseno ao quadrado de x dx. Se eu fosse usar, que eu disse a vocês, eu tenho algumas relações trigonométricas. A primeira, que é fundamental, é essa daqui. Ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Isso aqui é igual a quanto? A 1. Então, eu saberia que isso aqui, ó, eu iria trabalhar com cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Qual é o ponto nessa conta? Se eu substituir o cosseno ao quadrado por 1 menos seno ao quadrado, o problema é que eu ainda vou ficar com a integral de seno ao quadrado, a qual eu não sei quem é a integral. Então, do jeito que eu não sei a integral dessa daqui, ó, por meio lá daquela tabela, eu também não sei a integral de seno ao quadrado. E aí eu ficaria o quê? Chovendo no molhado. Há uma outra alternativa para eu tentar resolver essa expressão? Ah, sim. Vou mostrar de novo a tabela a vocês, tá bom? Para a gente poder resolver. Vamos lá, voltando na tabela. A tabela das relações trigonométricas, tá bom? Onde é que eu tenho o cosseno ao quadrado? Nessa primeira expressão, que a gente viu que não daria muito certo. Não tem nessa daqui, não tem nessa de cotangente. Aqui as relações de soma e diferença nos ângulos, quando você coloca em cosseno e seno. Aí eu tenho cosseno de 2x. Mas não é cosseno de 2x, professor, é cosseno ao quadrado. Ah, tem aqui, ó. Mas se eu fosse usar essa expressão, eu teria seno ao quadrado, ou seja, não tem um resultado que me ajude. Aqui eu tenho cosseno ao quadrado igual a 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Então, veja, nessa expressão que aqui está, o cosseno ele não tem potência. É o que mais fica parecido com a integral do cosseno. Ah, professor, mas lá o ângulo é 2x. E aqui a integral que a gente conhece, o ângulo, é só o x. Se você for pegar essa relação aí, portanto, você pode ver que, então, se eu fizer uma mudança de variável aqui, será que daria certo? Em vez de chamar de 2x, chamasse de u, será que daria certo? Então, veja, com relação às funções de seno e cosseno, tá? No caso aqui, função que tem potência par, cosseno ao quadrado, essa daqui é a que mais chega perto. Então, é uma boa alternativa para a gente tentar fazer as contas. Vamos usar, portanto, essa expressão que aqui está, tá bom?
Vamos lá. A gente, portanto, pode escrever que a integral do cosseno ao quadrado de x dx seria a mesma coisa que a integral de 1 mais cosseno de 2x, isso aqui dividido por 2 d de x. O que é que eu teria aqui, portanto? Eu tenho 1/2, tá? Eu tenho 1 dividido por 2 multiplicando toda a expressão, então posso passar ele para fora. Ficando aqui, ó, com 1 mais cosseno de 2x d de x. Integral da soma é a soma das integrais. Então, aqui eu posso escrever sem problema nenhum. 1/2 que multiplica a integral de 1d de x. Ó, essa daqui é fácil, uma constante vezes a variável, essa é fácil. Mais integral do cosseno de 2x dx. Lembre-se que o meio vai multiplicar todo mundo que está aqui. A primeira parte eu sei, eu vou resolver agora integral, tá? De cosseno de 2x. Vamos calcular. A integral do cosseno de 2x d de x. A gente vai calcular isso aí. Então, para que a gente possa calcular, o que é que a gente vai fazer aqui na expressão? Uma mudança de variável, fazendo o quê? Considere a tua expressão de u como sendo igual a 2x. Isso aqui vai me dizer que a derivada de u com relação a x vai ser igual a quem? 2. Derivada de 2x com relação a x dá 2. Portanto, eu teria, ó, d de u é igual a 2 vezes d de x. Qual é o ponto na minha conta aqui? Ó? Eu tenho 2x. Ó. 2x está aqui, que eu estou chamando de u. O detalhe é que eu não tenho 2 multiplicando d de x, eu só tenho o valor de d de x. Sendo assim, faz só um ajuste. Então, o 2 que está aqui multiplicando passa para o outro lado dividindo. Portanto, você ficaria d de u sobre 2 é igual ao teu valor de d de x. Assim, o que é que acontece? Assim, a integral do cosseno de 2x d de x, isso aqui é igual à integral do cosseno de u vezes d de u sobre 2. Ó, aqui tem um meio também, um meio para fora da integral, que multiplica a integral do cosseno de u, d de u. Ó, integral do cosseno eu sei. Integral do cosseno é seno. Então, fica 1 dividido por 2 vezes seno de u. Detalhe, quanto é que vale u? Eu disse que u vale 2x. 1/2 do seno de 2 vezes x. Tá bom? Sendo assim, ó, agora eu posso colocar na minha expressão inicial, logo, eu disse que integral do cosseno ao quadrado de x dx, ela acabou sendo igual, por substituição aqui, a integral de 1 mais cosseno de 2x sobre 2 d de x. Isso aqui me gerou como resultado 1/2 da integral de 1 d de x
mais a integral do cosseno de 2x d de x. Isso aqui deu igual a, vamos lá, 1/2, que multiplica. Quem é a integral de uma constante vezes a variável, repete a constante vezes a variável. 1 vezes x dá x. Mais a integral do cosseno a gente fez agorinha. Dá 1/2 do seno de 2x. Tá? E ao final de uma integral indefinida, a gente ainda escreve mais o quê? Mais uma constante. Ponto. É isso daí que é a nossa expressão. Tá bom? Vamos lá voltar para a apostila. Então vejam que é isso que a gente faz ó, na solução. Tá bom? Integral do cosseno. Ah, esqueci que dá menos. Aqui, ó. Integral do cosseno. Então tem que ajustar isso aqui. A gente voltar mesmo lá para a grade. Tá bom? A gente vai ver que a integral do cosseno é seno. Tem que só ajustar o sinal. E tá aí. Tá bom? Isso aqui não é menos. Isso aqui é mais. Tá bom? Ó. Aí, só que eu faço as contas, tá? 1/2 vezes x. Ó. X dividido por 2. 1/2 vezes 1/2 dá 1/4. Então, sendo 2x dividido por 4, aí mais uma constantezinha lá. E agora, e se fosse ó, cosseno ao cubo de x vezes seno ao quadrado de x? A regra diz lá que se um dos dois tiver a potência negativa, tá bom? Eu vou reduzir o grau dela, multiplicando uma de grau par por uma de grau ímpar. Esse grau ímpar é só de grau 1, ou seja, cosseno ao cubo é a mesma coisa de cosseno ao quadrado vezes cosseno. Quem é cosseno ao quadrado de x? É a mesma coisa que 1 menos seno ao quadrado de x. Portanto, o que é que eu ficaria aqui? Ó? Na expressão envolvendo seno e cosseno. Só que aí você pode pensar, pronto, professor, mas e agora? O que é que isso me ajuda? De novo, quando você chega num certo ponto, você usa uma técnica que você aprendeu, tá bom? Nós aprendemos as técnicas de quê? Integração simples, tá? Mudança de variável, integração por partes. Vejam que essa expressão aí, ela se encaixa, tá bom? No integração por mudança de variável. Como? Se eu pegar a minha função u como sendo a função seno de x, quem é a derivada do seno? Cosseno. Aí veja, ó. Então d de u é igual a cosseno de x, d de x. Portanto, 1 menos seno ao quadrado vezes seno ao quadrado, que multiplica cosseno de x dx, é a mesma coisa aqui, ó. 1 menos u ao quadrado. Por que fica 1? Porque eu não mexi nele. Não chamei de ninguém. Então fica 1 menos. No lugar de seno, eu coloco u. Então, se tem seno ao quadrado, u ao quadrado, vezes, em vez de seno ao quadrado, fica u ao quadrado. E ao invés de nós trabalharmos com cosseno de x dx, isso aqui equivale a quem? A d de u. 1 vezes u ao quadrado, u ao quadrado. U ao quadrado vezes u ao quadrado, u à quarta. Menos com mais dá menos. Menos u à quarta. D de u. Aqui, o que é que eu vou ter? Integral da diferença, a diferença das integrais. E em ambas são regras simples de integração. Logo, ó, quem é a integral de u ao quadrado com relação a u? U ao cubo sobre 3. Quem é a integral de u à quarta com relação a u? U à quinta sobre 5. Só que se eu comecei a minha função com a expressão de x, eu termino com ela. A minha expressão de u equivale a quem? Seno de x. Portanto, eu só vou substituir. Então, a minha integral inicial, ao ser resolvida por mudança de variável, ficou quem? U ao cubo sobre 3, menos u à quinta sobre 5. No lugar de u, eu escrevo quem? Seno. Então, em vez de ficar u ao cubo, seno ao cubo dividido por 3, menos, em vez de ficar u à quinta, seno à quinta sobre 5. Ao final de uma integral indefinida, sempre aparece quem? Mais uma constante. A segunda regra que eu vou usar envolve quem?
secante e tangente. Por que é que envolve elas? Porque tem uma expressão que diz 1 mais tangente ao quadrado de x é igual a secante ao quadrado de x. É com base nela que eu vou trabalhar. Da mesma forma que eu trabalho com base em qual? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Eu trabalho com isso. Sendo assim, ó, eu tenho duas condições. Primeiro, ó, se n, tá, tiver grau par, ou seja, se a secante aqui tiver grau par, o que é que eu sei? A derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, ó, se ela tiver grau par, eu vou separar pelo menos uma secante ao quadrado para chamar a minha expressão u de tangente. A derivada da tangente dá secante ao quadrado. Se a tangente tiver grau ímpar, o que é que eu faço? Vou tirar 1 grau da secante e 1 grau da tangente. Por quê? Se tangente tiver grau ímpar, tirando 1 vai virar grau par. E eu sei que tangente ao quadrado é a mesma coisa que secante ao quadrado menos 1. E também sei que a derivada da secante é secante vezes tangente. Tá bom? E é isso que eu vou utilizar. Vamos então olhar os exemplos. Eu vou fazer integral de tangente ao quadrado de x. Tá? Quem é a integral de tangente ao quadrado? Ora, tangente ao quadrado. Não tem naquelas fórmulas, tá? De integração base, função trigonométrica. Não tem ela. Mas eu sei reescrever tangente ao quadrado como sendo secante ao quadrado menos 1. E lá nas minhas fórmulas básicas, eu tenho, ó, quem é a integral de secante ao quadrado? Se você olhar lá nas regras básicas, você tem que a integral de secante ao quadrado é tangente. Menos, quem é a integral de 1 com relação a x? Quem é a integral de uma constante com relação à variável? Repete a constante vezes a variável, 1 vezes x dá x. Mais uma constante. Ao final de uma integral indefinida, sempre aparece quem? Mais uma constante. E se eu tiver agora secante ao cubo de x vezes tangente à quinta de x dx? Eu vou usar as relações trigonométricas que nós temos, tá bom? Para escrever isso daí. Então, eu disse para vocês, eu vou diminuir 1 grau, tanto na secante quanto na tangente. Então, ao invés de eu ter ó, secante ao cubo vezes tangente à quinta, eu posso escrever secante ao quadrado vezes tangente à quarta, que multiplica secante vezes tangente. Tá bom? Por que é que eu separei secante vezes tangente? Porque se eu olhar na tabela, a derivada da secante dá quanto? Secante vezes tangente. Então, eu vou trabalhar aqui somente com secante. Ah, professor, o senhor vai trabalhar com secante, mas aqui tem uma tangente. Aí eu vou reescrever. Tangente à quarta é a mesma coisa que tangente ao quadrado elevado ao quadrado. Como é que eu posso escrever tangente ao quadrado? Secante ao quadrado menos 1. Tudo elevado ao quadrado. Então, a minha expressão inicial, que era secante ao cubo vezes tangente à quinta d de x, por meio das transformações, ficou secante ao quadrado, que multiplica, no lugar de tangente à quarta, ficou secante ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado. Tá? E a gente mantém a expressão secante vezes tangente. Secante vezes tangente de x. O que é que eu vou fazer? Mudança de variável, pessoal. Simplesmente isso. Na mudança de variável, eu vou escolher a minha expressão de u como sendo secante. Derivada da secante, quem é? Secante vezes tangente. Então, d de u, d de x, d de u acaba sendo igual. Secante vezes tangente d de x. Então, a expressão que eu tinha antes aqui, que envolve função trigonométrica, ela vai ser convertida. No lugar de secante, eu escrevo u. Então, ao invés de secante ao quadrado, u ao quadrado. Vezes secante ao quadrado menos 1. Então, u ao quadrado menos 1. Essa diferença é elevada ao quadrado. Tá bom? Tudo isso aqui d de u. Aí você pode dizer, ah, professor, mas aqui, ó, eu não consigo fazer mais nada. Tá? Pelas técnicas convencionais, não, mas eu posso pegar, ó, o que é u ao quadrado menos 1 elevado ao quadrado?
Isso é o quadrado da diferença. Quadrado do primeiro, u ao quadrado elevado ao quadrado dá u à quarta. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes u ao quadrado, mais quadrado do segundo, ou seja, dá só 1. U à quarta vezes u ao quadrado dá u à sexta. Tá aqui, ó, u à sexta. Menos 2 vezes u ao quadrado vezes u ao quadrado vai dar menos 2 vezes u à quarta. U ao quadrado vezes 1 dá u ao quadrado. Ou seja, agora o que é que eu tenho? Soma e diferença na integral com regra simples de integração. Só regra da potência. Integral de u ao quadrado, u ao cubo sobre 3. Menos 2 vezes integral de u à quarta, u à quinta sobre 5. Mais integral de u à sexta, u à sétima sobre 7. Para concluir a conta, é só dizer que quanto é que vale u? Secante. Então, em vez de ter u à terceira sobre 3, eu teria secante ao cubo sobre 3. Em vez de eu ter menos 2 quintos de u à quinta, seria menos 2 quintos de secante à quinta. Mais 1 sétimo, em vez de eu ter u à sétima, seria secante à sétima de x. E ao final de uma integral indefinida, eu sempre escrevo quem? Mais uma constante. As expressões que envolvem cossecante e cotangente têm operação similar à de seno e a de secante e de tangente. As operações são extremamente similares, porque elas partem de uma fórmula parecidíssima. Eu vou mostrar a fórmula de novo a vocês, tá bom? E aí eu volto para cá. Então tá lá, nas relações, ó. Veja, 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. Lá para cotangente, tá 1 mais cotangente ao quadrado é igual a cossecante ao quadrado. Veja que as expressões são similares. Tá bom? Aqui envolve tangente e secante. É extremamente similar, aqui envolve cotangente e cossecante. Tá bom? Qual é a outra similaridade que eu tenho? Tá aqui, ó. Secante ao quadrado, a integral é quem? Tangente. Cossecante ao quadrado, a integral é quem? Menos cotangente. Então, veja. Eu estou trabalhando com coisas similares. Não são iguais, são parecidas. Da mesma forma que eu tenho, ó, cossecante vezes cotangente, a integral disso aqui, quem é? Menos cossecante. Da mesma forma que a integral de secante vezes tangente, quem é? Secante. Então, veja, eu tenho expressões extremamente similares. Então, as ideias são similares. Então, veja, antes de eu escrever lá, se você conseguir lembrar o passo, se o grau da tangente estiver negativo, você subtrai de 1 para ela virar um grau o quê? Par. Tá bom? E aí eu podia escrever tangente ao quadrado como sendo quem? Secante menos 1. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Tá? Se a secante tivesse grau par, eu subtraía 2. Tá? Porque ficava secante elevado a um grau par vezes secante ao quadrado. A derivada de secante ao quadrado, ó, tá? De tangente da secante ao quadrado, ou seja, eu trabalhava com isso. As ideias vão ser similares, portanto. Quais são as duas propriedades? Se a cossecante tiver grau par, eu vou separar ela, subtraindo 2, ou seja, cossecante elevado a um grau par vezes cossecante ao quadrado. E aí, cossecante de grau par, eu uso qual fórmula? Essa que está aqui, ó, cossecante ao quadrado é 1 mais cotangente ao quadrado. Se a cotangente tiver grau ímpar, eu vou subtrair 1 grau, tanto da cotangente quanto da cossecante, para poder usar essa fórmula que está aqui, ó, de cossecante e cotangente. E também, tá, para usar essa relação que a gente tem aqui, que cotangente ao quadrado é cossecante menos 1. Vamos ver se a gente usa isso lá. Temos, portanto, se n, que é o grau da cossecante, for par, tá vendo? Eu peguei o grau par menos 2, ainda é par, vezes cossecante ao quadrado. E aí eu transformo um cossecante de grau par por meio de quem? 1 mais cotangente ao quadrado. E se a cotangente, o grau dela for de grau ímpar, eu faço o quê? Separo, ó, subtraio 1 grau de cossecante e cotangente para ter, ó, cossecante e cotangente. E aí, cotangente de grau par, eu uso a expressão de quem? Cossecante ao quadrado menos 1.
Vamos ver isso nas contas? Ó, pessoal, eu vou pegar aqui. Não tem na apostila? Vou pegar aqui. Imagina que você está trabalhando, por exemplo, ó, você tem aqui, cossecante ao quadrado de x vezes cotangente ao cubo de x d de x. Veja que aqui eu tenho as duas regras. Primeiro, o grau da cossecante é par, tá bom? No outro, eu tenho que o grau da cotangente é ímpar. E agora, José? E agora, José, pessoal? Aqui quer dizer que vocês vão trabalhar com o que vocês quiserem, tá bom? Digamos o seguinte, ó. Vocês vejam, nesse exemplo aqui tem duas formas de fazer. Vocês escolhem, eu vou fazer das duas formas. A primeira é o seguinte, ó. Primeira forma, não há diferença no resultado, tá? Diferença que eu digo é os dois resultados que a gente vai obter são similares, tá bom? São similares. E aí a gente vai pela regra que a gente escolheu. Primeira forma, se eu quiser escolher o cossecante como sendo de grau par, então teria o seguinte, ó, a integral de cossecante ao quadrado de x vezes cotangente ao cubo de x, isso aqui dx, seria a mesma coisa que a integral de cotangente ao cubo de x, tá bom? Vezes cossecante ao quadrado de x d de x. Aí eu faço o seguinte, ó, consideremos ou considere o TU como sendo cotangente de x, tá? Derivada de cotangente. Quem é? Derivada de u com relação a x. Isso aqui vai dar menos cossecante ao quadrado de x. Ou seja, ó, eu sei que eu tenho cossecante ao quadrado de x multiplicando d de x. Então aqui eu teria ó, d de u é igual a menos cossecante ao quadrado de x dx. Só que lá na fórmula, professor, não tem menos. O menos, então, que está de um lado, passa para o outro. Portanto, eu ficaria menos d de u, porque o menos mudou de lado, que é só dividir os dois por menos 1. Menos com mais dá menos com menos dá mais. Então, menos d de u é igual a cossecante ao quadrado de x dx. Daí fica como? Logo, a minha integral inicial, a integral de cossecante ao quadrado de x vezes cotangente ao cubo de x dx foi reescrito da forma integral de cotangente ao cubo de x vezes cossecante ao quadrado de x dx. Que ficou o seguinte, ó, integral no lugar de cotangente eu escrevo a letra U, então fica U ao cubo. E no lugar de cossecante ao quadrado de x dx vai ficar quem? Menos d de u. O menos que está aqui fora da integral, menos u ao cubo d de u. Quem é a integral de u ao cubo? U à quarta sobre 4. Minha regra começou escrevendo quem? X, então termina com x. Então, em vez de ficar menos u à quarta, vai ficar, portanto, menos cotangente
a quarta de x, ó, menos lá fora, dividido por 4. Ao final de um integral indefinido, eu ainda acrescento quem? Mais uma constante. Pronto, primeira forma é essa daí. Qual seria a segunda forma, então, professor? Vou fazer o seguinte, ó. Segunda forma. Como o cotangente tem grau ímpar, tá bom? Eu reduzi ele a grau par, fazendo, portanto, o seguinte. Integral de cossecante ao quadrado de x vezes cotangente ao cubo de x dx. Isso aqui, portanto, seria igual a integral da seguinte expressão. Cossecante de x vezes cotangente ao quadrado de x. Isso tudo vezes, ó, cossecante de x vezes cotangente de x. Isso tudo aqui d de x. Portanto, vai ficar. O que é que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Uma mudança de variável. Considere agora o teu u como sendo igual a cossecante de x. Tá bom? Se é isso aqui. Isso aqui implica que a derivada de u com relação a x seria igual a menos cossecante de x vezes cotangente de x. Isso tudo d de x. O menos que está aqui vai para o outro lado. Portanto, a gente teria quem? Menos d de u é igual cossecante de x vezes cotangente de x dx. Vou substituir. Lembrando que cotangente ao quadrado, eu posso escrever por meio de cossecante. Então, vamos lá. Então, a minha integral original é esse daqui, ó. Logo, a minha integral original é essa. Cossecante ao quadrado de x vezes cotangente ao cubo de x d de x. Isso aqui é igual a integral de cossecante de x vezes cotangente de x vezes cossecante de x vezes, tá? Aqui, ó, cotangente ao quadrado vezes cotangente de x d de x, tá? Só que cotangente é a mesma coisa que escrever o quê? 1 menos cossecante ao quadrado menos 1. Então, essa expressão que está aqui em cima seria, ó, cossecante de x vezes cossecante, cossecante ao quadrado de x menos 1 vezes, isso aqui tudo, ó, vezes cossecante vezes cotangente de x, isso aqui, ó, d de x. Dá igual. No lugar de cossecante, eu escrevi quem? Chama de u. Então, essa integral fica integral de quê? Ó? U vezes u ao quadrado menos 1 vezes, em vez de eu escrever cossecante de x vezes cotangente de x, eu escrevo quem? Menos d de u. Menos d de u.
Aí nas relações que você tem aqui, ó, u vezes u ao quadrado dá u ao cubo. U vezes menos 1 dá menos u. Com menos que está aqui fica a integral de u menos u ao cubo d de u. Duas integrais simples. Integral de u ao quadrado, sobre 2. No lugar de u ao cubo, menos u à quarta, sobre 4. D de u. Só que quem foi que eu chamei de u? Cossecante. Então fica cossecante ao quadrado de x sobre 2 menos cossecante à quarta de x sobre 4. Isso aqui ainda vezes, ó, ao final de uma integral indefinida, aparece quem? Mais uma constante. Aí você pode dizer, ah, professor, mas aqui deu diferente, ó. O resultado, na primeira forma que o senhor fez, deu essa daqui, ó. Tá? Na primeira forma que o senhor fez, deu isso aqui, ó. Menos cotangente à quarta sobre 4 mais uma constante. E nessa segunda forma aqui, ó, tá? Não dá isso, ó. Não dá, certo? Se você operar uma conta com a outra, tá? Vocês vão ver que de um resultado você chega no outro. Tá? Se a gente fizer as contas, a manipulação delas, vai ver que de um resultado chega no outro. Tá bom? Então vamos voltar para mim. Sendo assim, ó, pessoal, eu preciso de vocês que vocês memorizem toda aquela tabela para a gente poder fazer essa parte de integral. Essa não é a parte mais simples do assunto. Ao contrário, é a parte que vocês realmente precisam ter todo o conhecimento de derivada, precisa ter o conhecimento de função trigonométrica, de associações, ou seja, essa é uma das partes mais completas do conteúdo. E ela é a base do próximo, certo? Sendo assim, dá uma estudada, memorizada, beleza? E aquele ponto, se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Rui!